Olá pessoal, Deus abençoe vocês. Aqui pastor Lomaí da Igreja Batista Tabernáculo. Você que já se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, dá um joinha, faça uma doação no nosso Pix para nos ajudar nos projetos sociais. Hoje eu quero estar trazendo um assunto bacana para que a gente possa refletir durante esse tempo de pandemia. Como vencer as crises espirituais? Como vencer as crises espirituais? Vou usar o texto, Êxodo capítulo 3, versículos 1, 2, 7 e 10. Está escrito assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então o Senhor está dando algumas orientações para Moisés, para usá-lo como libertador de um povo. Como vencer as nossas crises espirituais? O sedentarismo e a falta de exercícios físicos são a causa de muitas doenças na vida das pessoas na atualidade. No cristianismo, muitos têm vivido doentes na fé, por viver um cristianismo sedentário, sem dedicação no serviço de Cristo, e por isso não produzem frutos. Enquanto isso, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A palavra de Deus diz em Mateus 11:12 que o reino dos céus é tomado por esforço, por violência, e os que se esforçam se apoderam dele. Quero te fazer uma pergunta aqui, interagindo com você que está assistindo esse vídeo. Quem são essas pessoas que irão batalhar pelo reino de Deus e se esforçar pela obra de Deus? Todas as pessoas precisam ser provadas a fim de que sejam ativas para o serviço de Deus. É preciso nos esforçar, é preciso batalhar, é preciso ser firme, é preciso colocar a mão no arado, para que possamos ser dignos de fazer a obra do Senhor. O texto cita aqui 3 coisas importantes que Deus fez nesse texto e na vida de Moisés. Primeiro, ele faz a chamada para todos. Todos são chamados para participar do ministério de Jesus Cristo e não só para serem salvos. O Senhor te chamou para que você trabalhe, para que você possa exercitar, para que você possa praticar aquilo que você está ouvindo na palavra dele, na casa dele. Outro item que é importante: ele molda o caráter de todos. Deus trabalha em nossas vidas para termos um caráter semelhante ao de seu Filho. O que o Senhor está querendo dizer para nós?
Ele quer que a gente possa imitar Jesus Cristo. Ele diz que nós temos que chegar à plena varonilidade de Cristo. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos purificar para que possamos estar disponíveis para fazer a obra do Senhor. Outro item importante aqui nesse texto: Ele derrama o poder sobre todos. Deus derrama o poder sobre todos. A unção de Deus vem sobre as nossas vidas para realizarmos aquilo que nos chamou. É muito importante reconhecermos esse processo, como Deus trabalha em nossas vidas. Deus nos chama, nos capacita, nos unge e nos dá autoridade e poder para realizar a sua obra aqui na terra. Por que será que muitos cristãos não estão fazendo as coisas que Deus mandou fazer? Por que muitas pessoas estão acomodadas? Por que muitas pessoas não estão fazendo a obra de Deus? Moisés ele é um exemplo dos motivos porque muitos cristãos não querem nem saber se Deus tem um chamado para eles. O Senhor te chamou para que você exerça o ministério. Deus chamou Moisés lá no Monte Horebe, no Monte Sinai, ali de dentro de fogo. E Moisés precisava de vencer algumas crises na sua pessoa. Primeiro, vencer a crise de identidade. Nós precisamos vencer a crise de identidade. Êxodo 3:11 está dizendo assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Olha isso, quem sou eu? Muitos cristãos não sabem por que estão neste mundo e nem o que devem fazer. Mas a Bíblia diz que nós fomos chamados e escolhidos a dedo pelo Senhor para uma grande obra. Ele diz que nós precisamos tomar a nossa cruz, senão nós não somos dignos de fazer a obra dele. É preciso colocar a mão no arado. A gente não pode ficar murmurando, a gente não pode ficar dando uma de vítima. Não, o Senhor te chamou para uma grande obra, foi Ele que te capacitou, foi Ele que te ungiu. Agora você tem que vencer as barreiras. Então Moisés venceu a barreira da identidade. Moisés também venceu a crise de revelação. Êxodo 3, 13 e 14 diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Deus é tudo. O grande eu sou, o grande El Shaddai. Então nós precisamos vencer essa crise de revelação. Deus se revela ao homem. Deus está conosco. Muitos cristãos não têm a revelação porque não têm uma experiência com Deus. Moisés subia aquele monte, o Monte Horebe, muitas vezes, durante 40 anos ele estava ali. E ele teve uma revelação ali com Deus, a teofania do Senhor. Ali apareceu para ele no meio de um fogo, uma sarça ardente. Então é preciso ter revelação. Outra crise que precisamos vencer, a crise da credibilidade. Mas Êxodo
porque dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés não cria que seria capaz de convencer o povo com a ordem de Deus. Então, Deus lhe deu uma manifestação do seu poder através das próprias mãos de Moisés. E a palavra diz aqui, assim, no versículo 4, no capítulo 4, 2 a 4: perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão transformou em uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando, e eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse mais ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia se tornado como restante de sua carne. E o Senhor falou: se eles não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Então Deus pode transformar o que você tem na mão. O que você tem na mão? Moisés tinha um cajado. E você? O que você tem? O que você tem na mão para servir o Senhor? O Senhor quer te dar exatamente o seu poder. Ele quer te usar através daquilo que você tem nas mãos. As pessoas, elas só vão acreditar em você quando você tiver dentro de você a convicção daquilo que Deus quer que você faça. Acredite em seu chamado, em seu potencial. Elimine as dúvidas da sua mente. Creia, o Senhor é contigo. Elimine toda e qualquer dúvida. O Senhor não opera na dúvida. O Senhor não opera no medo. Tire todas as dúvidas da sua mente. Precisamos vencer também a crise da habilidade. A palavra diz aqui também no capítulo 4, de 10 a 12, assim: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Não é a nossa habilidade, não é o que a nossa cultura, né? Não é a nossa inteligência humana. O Senhor, Ele tem a sua multiforme graça e sabedoria. Ele nos usa. Ele está dizendo para nós agora: pois agora eu serei com a tua boca, te ensinarei o que há de falar. É Deus, é o Espírito Santo. Muitas pessoas acham que não levam jeito para a obra de Deus, e que isso é tarefa de outros. Essas pessoas só olham para suas próprias condições e não para o poder de Deus. Então nós temos que olhar para Deus, e Ele vai nos usar com aquilo que a gente tem. É preciso vencer também a crise de disponibilidade. Você tem que ser disponível, você tem que ser comprometido com Deus. Êxodo 4, 13 e 14. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu
a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Muitos só oram para que Deus mande outras pessoas para a sua seara, e Deus está procurando pessoas disponíveis que não sejam omissas em seu serviço. Muitos temem sair da zona de conforto e enfrentar os desafios com Deus. Eu estou dizendo, você tem que ser esforçado. O reino de Deus é tomado por esforço. Moisés teve que resolver e vencer a sua crise de disponibilidade, e assim se tornou um líder. Ele falou: Senhor, manda outro, envia outro. Eu tenho problemas, eu sou pesado de língua, de boca, eu não sou eloquente, mas o Senhor está contando comigo, com você. Deus gosta de pessoas aventureiras, porque elas estão prontas para os desafios. Moisés teve de resolver e vencer sua crise de disponibilidade, e assim se tornar um grande líder. Muitos estão disponíveis para tantas coisas, mas não estão disponíveis para a obra de Deus. Seja comprometido. Buscar coisas em primeiro lugar ao reino de Deus, Jesus. Todas essas outras coisas serão acrescentadas. Seja esforçado. Grande abraço. Inscreva aí no nosso canal. Compartilhe. Dá um joinha. Aqui, Pastor Lomaí Assunção, da Igreja Batista Tabernáculo. Logo mais teremos um novo encontro. Grande abraço.